mas sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Um paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. E aqui tem poder e unção neste lugar. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou.
A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Deus dos Milagres e também do canal do YouTube. Aceite mais uma vez a mais perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Dinei Rodrigues. Nós estamos ao vivo, agora são 21 horas e 11 minutos e nessa oportunidade está conosco também o evangelista, o jovem Wellington Leal. Ele também que vai estar participando conosco deste estudo, deste trabalho. E vamos juntos aprender de Jesus, aprender do Senhor. Você que está sintonizado, não saia. Acredito que é muito importante para o teu crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Vamos receber o nosso irmão Wellington, que vai trazer também uma breve saudação, para assim já abrirmos a nossa Bíblia para examinar sobre o texto que vamos meditar nesta noite. Vamos receber o servo de Deus. A paz do Senhor Jesus, diletos ouvintes, que nos ouve agora no Brasil, no exterior. A paz do Senhor, o pastor Ednei e todos os irmãos que estão ao vivo conosco aí em cadeia nacional e internacional. Quem vos cumprimenta ao vivo mais uma vez sou eu mesmo, teu irmão e amigo evangelista Wellington Leal. Falamos ao vivo, meus irmãos, aqui de Juvenília, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Graças a Deus. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abre aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, para nós já podermos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Nós vamos falar sobre um tema, ele é bastante complexo, profundo, mas é necessário para os nossos dias de hoje, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos acerca da doutrina, porque nesse ano 2021 Deus havia falado conosco através das revelações que seria um ano de profundidade. Ele nos levaria a temas profundos, a despertamento, porque Deus não quer, irmãos, que nenhum de nós venha se perder. Você que é membro, você que é crente, você que é um obreiro, você que é membro do ministério de uma igreja, pastor, obreiro, diácono, presbítero, porque qualquer um de nós, independente da posição eclesiástica que nós estamos, nós também podemos ser reprovados por Deus. Mesmo com dons, mesmo sendo usado por Deus, podemos sim ser reprovados pelo Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus e vamos examinar o texto sagrado. Amém? Vamos ler a Bíblia, irmãos e irmãs. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Que está escrito assim, versículo 2 de Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto que seu querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a quais resplandeceis como astro no mundo. Retenda a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter trabalhado e nem corrido em vão. Amém. Aí está a palavra. Glória a Deus. Amados ouvintes, aí está o texto sagrado que nós acabamos de ler. O tema que nós colocamos, ele de certa forma chama atenção: defensores de placa ou adorador. A gente usou esse texto sagrado quando o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele pede que a igreja ela venha ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em cada um de nós o mesmo sentimento. Mas olha só o versículo de número 2: completai o meu gozo. Ele está dizendo: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Pronto. Será que tem condição, nesse século 21, em meio a tantas inovações, em meio a tantas tecnologias,
em meio a tantas situações, nós, os crentes de doutrina, quando eu falo crente de doutrina, eu não estou falando somente da igreja pentecostal Deus dos Milagres, mas todos os ministérios de doutrina. Viver, os pastores, obreiros, viver em comunhão, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Irmãos, o que eu vou falar nesta noite, sem paixão por placa, é algo que nós temos, principalmente pastores, pregadores, nós temos que tomar muito cuidado. Senão a gente pode naquele dia ter corrido e ter trabalhado em vão. Paulo está pedindo para nós ter o sentimento de Cristo. Qual que é o sentimento de Jesus? De união. É que haja união no corpo, união da igreja. Nós estamos aqui agora e nós estamos meditando sobre esse assunto. Por que que Deus, por que que o Espírito Santo me levou a esse tema? Me levou a trazer esse estudo. Olha só, eu estava conversando com o evangelista Wellington e a gente está vivendo um tempo. Você pode ver que as igrejas mundanas, os falsos profetas, eles têm tudo em comum. Eles conseguem se unir. Você pode ver que eles têm as falsas doutrinas, a liberação da televisão, de jogos, política. Você vê que eles estão encontrando. Eles conseguem fazer trabalho junto, aliada a Satanás, aliada aos demônios. Agora, o que Deus me tem cobrado, que tem a interrogação na minha mente é: por que nós, os pregadores de doutrina, que pregam a santificação, não conseguem viver em união? Se pregamos Jesus, se pregamos um Jesus de unidade, que ele fala um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só vocação, como está lá em Efésios. Então, irmãos, é essa pergunta que nós vamos tentar responder, procurar responder dentro da palavra de Deus. Por que que os falsos profetas, eles conseguem andar junto, fazer trabalho junto, e os pastores de doutrina, cada um com seu ministério, cada um com seu trabalho? Não, o meu é assim, o meu é isso, o meu é diferente daquilo, o meu é mais certo, é melhor. Será que Jesus está aprovando? Ah, mas eu tenho muito seguidor. Não, meus vídeos têm muito like, tem muito joinha, os comentários são bons, mas isso é uma ótica humana, isso é uma visão humana. E como Deus está enxergando isso? Algo que Jesus pediu lá em São João, capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos futuros crentes, por aqueles que iam crer na palavra. Jesus estava orando por mim e por você, amado ouvinte, orando por mim e por você, pastor, por você, obreiro, obreira, para que houvesse unidade no corpo de Cristo, para que o mundo, a Bíblia fala claramente, pudesse ver que Jesus está em nós.
Como eu vou dizer que Jesus está em nosso meio? Com briga, confusão, contenda, eu não consigo suportar o irmão, porque é do ministério diferente. Ah, aquele irmão lá é do ministério, lá não, ele é mundano. Talvez se eu aproximasse dele, eu poderia ajudar. Irmãos, a religião ela põe separação. Eu vou dar um exemplo, né, irmão Elton? A questão do adorador, adoração, quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana. Aquele momento de Jesus ali, aquela situação, era coisa que jamais um judeu imaginaria que pudesse acontecer. O encontro do judeu com a samaritana, principalmente pelo fato de ser uma mulher. A pergunta que o Senhor nos faz nesta noite: será que tem como esses crentes de doutrina um dia se unir? Porque o diabo não quer isso. O evangelista Wellington vai pregar amanhã lá em São Paulo, na igreja do pastor tal, é de doutrina também. Ah, mas só que tem uma questão, ele é do ministério tal. Não, aqui na minha igreja também não prega também não. A gente tem que lutar, pregar, contra as igrejas mundanas, contra aqueles que estão despregando a palavra. Agora nós somos de doutrina, nós temos que unir, irmãos. Preste bem atenção. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana é algo que ninguém imaginaria que podia acontecer. A religião ela faz isso, ela põe separação. Ela põe separação. Jesus disse: olha, a partir de agora, nem neste monte e nem em Jerusalém, que os verdadeiros adoradores irão me adorar. Porque os samaritanos eram o Monte Gerizim e os judeus do templo. Então uns pregavam que era no monte e outros em Jerusalém. E o Senhor fala que o adorador não vai chegar o tempo que nem em um lugar nem em outro. E essa pandemia, nós estamos vivendo o começo dessa questão da volta de Jesus, realmente, os sinais, e estamos aprofundando isso. Ela traz esse tema, adorador. Ah, a igreja tal, tem que ir na igreja. O adorador, irmãos, não vai ter como ficar preso à parede, ficar preso a templos feitos por mãos humanas. Então, aqueles que ficam aí desesperados por causa de placa, eu tenho que colocar a igreja para espalhar o ministério. Se cada um de nós tivesse o pensamento de levar Jesus, Paulo, ele não queria pregar onde é que Pedro pregou, ele queria ir em outros lugares. Então hoje a questão de igreja é o seguinte: o irmão Hélio está aqui em Juvenil, eu vou abrir a igreja lá. Eu quero abrir a igreja do irmão Hélio, tá. Se ele já está aqui de doutrina, não tem necessidade de eu abrir. A religião, ela faz isso, de querer disputar terreno, de ganhar terreno. Irmãos, a pandemia, essa questão que nós estamos vivendo hoje, traz para nós, vale a pena, nós que somos pregadores, né, evangelista Wellington, vale a pena nós ficar aí brigando por placa, disputando um espírito faccioso. Isso existe, porque Tiago escreveu na carta. Espírito faccioso. Aí eu começo, não, só é de Deus do meu ministério. Só é homem de Deus se for da minha igreja. Se nós, irmãos, isso aí acaba irritando uns aos outros,
o espírito faccioso, ele começa a irritar. Jesus, ele teve que lidar com essa situação. Quando Tiago e João estavam caminhando, eles começaram a discutir, começaram a conversar. Quem eu quero ficar do lado, ficar de outro. E a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram meio nervosos, porque ele levantou aquela questão. E Jesus teve que lidar com aquela situação. Essa é a grande verdade. Jesus, ele teve que dizer: opa, peraí, que conversa é essa? Que negócio é esse, direita, esquerda? Meu reino não tem lugar para isso. O meu reino não tem espaço para isso. Dizer quem vai ficar de um lado, ficar de outro. O meu reino tem lugar para servo. Então a gente vê que Jesus, irmãos, ele condenava. É interessante essa questão. A questão da... Jesus, ele resolveu, ele explicou aquela situação. Eu estava meditando, evangelista Wellington, os discípulos deram muito trabalho para Jesus, essa é a grande verdade. Eu e você, ouvinte, damos muito trabalho para Jesus. O irmão Wellington vai até falar o versículo que lá fala sobre menino, né? Para nós não ser mais menino. Os discípulos no começo era aquele negócio, quem que era, eu sou, eu quero lugar, não, Senhor, você não pode morrer. E Jesus lidando, eu falo o seguinte: eu preciso de amadurecimento. Vê lá, irmão, em Hebreus capítulo 5, fala sobre... É momento de tratar realmente cada um de nós. Talvez não podemos ser mais menino. Hebreus é muito interessante. Achou aí? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa a gente conferir. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5 e versículo 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, aí necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos a fez feito tais necessidades de leite, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, irmãos, a gente vai ver, né, irmão Wellington, que os discípulos, existe uma diferença de quando foram chamados, começo do ministério, e depois que recebem o Espírito Santo. A atitude deles, a reação deles diante dos confrontos é diferente. Então, a nós que somos pastores, pregadores, a gente precisa amadurecer espiritualmente. Se a gente ficar como um menino, inconstante, hoje é uma coisa, amanhã é outra, eu prego uma coisa e prego outra. Eu vou até deixar o evangelista falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa inconstância que nós estamos vivendo hoje. Não há um desenvolvimento espiritual. Ele vai falar um pouco acerca disso, né? Um pouco sobre essa confusão que nós estamos vivendo a respeito de doutrina. A questão é: pode os crentes de doutrina andar junto? Independente de Deus amor, IPDA, Deus dos milagres, Filho de Deus, edificar. Se ele não conseguir andar junto, Deus não está no negócio.
porque ele pediu a unidade do Espírito. Amém? O evangelista vai fazer uma colocação a respeito desse tema também. Glória a Deus. Queridos ouvintes, é como o nosso irmão pastor Ednei estava comentando, é o maior exemplo disso. Louvado seja Deus, é o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ali pregando, ensinando, mas os fariseus ficavam divididos ali, dizendo que era discípulo de Moisés, ficava ali olhando para a lei e ficava dividindo: esse homem não é o filho de Deus, esse homem não pode ser o Messias, louvado seja Deus, porque eles não queriam aceitar. E é perfeitamente possível sim os crentes de doutrina nos dias de hoje se unir. É só querer, louvado seja Deus, mas nós sabemos que muitos não querem unir, quer ficar em questões, agarrado na placa, no ministério, louvado seja Deus, agarrado em questão, assim como o povo antigamente via ali os sinais que Jesus fazia, sinais estrondosos, digamos assim, mas não cria, louvado seja Deus. E nós sabemos, é verdade, meus irmãos, que nós somos membros dos outros, não é verdade? Louvado seja Deus, nós precisamos dos outros, assim como um corpo. O corpo precisa dos órgãos internos, o coração necessita de bombear o sangue para o corpo. Nós precisamos dos outros para entrar no reino do céu, porque a Bíblia diz a nós: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos, é verdade, que muitos têm sido soberbos, muitos têm andado, louvado seja o seu soberbo, não aceita esta palavra, muitas das vezes aí ainda está como um menino verdadeiramente, que não experimentou, louvado seja Deus, a comida sólida que Jesus tem para dar àqueles que estão na sua presença. Porque sabemos, meus irmãos, louvado seja Deus, os macumbeiros, feiticeiros, espíritas, todos estão unidos, mas o soldado de Cristo anda desunido, um pelejando contra o outro. Eu sou melhor que o irmão A, o irmão B, o irmão C, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz para nós considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então é Bíblia, louvado seja Deus. A Bíblia diz para nós considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, não é verdade? Louvado seja o Senhor. Volta a palavra ao servo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. É verdade, irmão. Você vê que os maçons, eles andam juntos. No Brasil todo aí, no mundo inteiro, eles se unem. O espiritismo, as igrejas mundanas. E por que as igrejas de doutrina não conseguem unir? Ah, mas é ministério diferente. Arranca a placa. Vamos fazer esse compromisso. Se o problema é a placa, vamos tirar a placa das igrejas, porque placa não vai salvar. Irmãos, é porque a questão é: adorador agora, esses crentes que ficam pregados à placa vão sofrer, vão dar depressão, vão ficar em solidão, dá até um desespero muito grande. Mas a gente precisa atentar a algumas situações. Eu quero até fazer um comentário. Por que as igrejas de doutrina não se unem? Porque um considera mais santo que o outro. Não, Deus tem que... Eu só acredito se Deus me revelar. Eu só acredito se eu for no inferno. Outro só acredito se eu for no céu. Nós não queremos mais ler Bíblia. Então, por que hoje... Eu vou dar um exemplo das redes sociais. Vamos começar agora a entrar em algumas situações. Nós temos aí a questão das redes sociais. Foi pregado por muitos que todo tipo de rede social, aplicativo, é de Satanás. Não é de Deus, que não convém ao servo de Deus usar. E eu estava lendo hoje algo interessante, que os aplicativos, as redes sociais, ela tem um poder de causar solidão e depressão. Os crentes, não os crentes, as pessoas que usam as redes sociais, elas têm uma tendência de viver
com solidão e depressão. Isso é estudo feito por cientistas, estudiosos. Pois bem, por que há uma confusão no YouTube entre os pregadores de doutrina? Os falsos profetas não, liberou tudo. Aqui pode televisão, aqui pode WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, tudo. Nós aqui é tudo liberado. E nós de doutrina, os pregadores de doutrina, não. Fulano não pode, B não pode. Aqui na minha pode o Facebook. Não, aqui na minha igreja só pode o WhatsApp. Não, aqui só pode o Rangos. Aqui só pode o Du. Agora, a Bíblia fala para nós não atentar para aquilo que é nosso. Eu preciso pensar naqueles que estão ouvindo. Você imagina o irmão Hélio no canal da nossa igreja, pastor Dinei pregando que não pode usar rede social. Aí vai no pastor B, não, aqui só pode 2. Na igreja C só pode 3. Você imagina a mente da pessoa como vai ficar. Irmãos, peraí. Se for para liberar a rede social, aplicar, libera tudo. É tudo ou nada. Os falsos profetas não liberou tudo. Que Deus é esse? É por isso que não tem união. É por isso que a confusão, essa discórdia, ela existe porque há essa situação. Não, mas eu só acredito se Deus me levar no inferno. Meu amigo, e aqueles homens do passado que não foram no inferno? Não, foi o pastor Dinei que falou? Não acredito não, que ele não foi arrebatado. Então não, eu acredito que foi arrebatado. Olha que perigo, irmãos e irmãs. Eu acredito em arrebatamento, creio em revelação. Tanto é que eu creio que a irmã Thalia vem aqui, a irmã Solange vem aqui. Tem fundamento bíblico. Olha só. Então preste bem atenção. Era para os pastores de doutrina unir. Falaram, vamos cá, vamos fazer a convenção. Vamos orar a respeito desse tema. Porque a gente tem que preocupar, não é com minha placa. Não é com o ministério, placa de Deus dos milagres. Mas é com as pessoas que estão ouvindo. Será que eu estou realmente, esse evangelho que eu prego, tem levantado crentes fortalecidos? Ou só crentes confusos? Porque o que demais recebe é e-mail. Pessoa desesperada. Pastor, aí pode, aqui não pode. O outro falou que pode, não pode, pode, não pode. Por que os falsos profetas chegaram a um acordo? E nós que somos de doutrina, eu escolho o aplicativo que dá bem para mim? Ou eu não é, irmão? Vamos parar de hipocrisia. Parar de conversa fiada. Ah, mas eu tenho domínio próprio sobre o aplicativo. Se você tem sobre o Du, ou sobre o Telegram, Instagram, coloca o WhatsApp também, é claro. Se eu tenho o Telegram, eu não posso proibir meu membro de ter um WhatsApp. É a mesma coisa, irmãos, é a cerveja. Cerveja é cerveja. Tem a Kaiser, tem Bavária, tem Brahma, tem Skol, tem Skin, mas tudo é cerveja. Só muda a marca. Assim é rede social. Rede social só muda o nome. Então, o que eu quero não é trazer confusão não, irmãos. O que eu quero não é trazer confusão. Eu estou falando... Eu estava conversando com os irmãos ontem. Eu fico imaginando os novos convertidos. Eu fico imaginando os crentes novos na fé. Como vai absorver. Num canto ele come feijoada, no outro come ele com macarronada. Aqui é uma coisa, ali é outra. Foi o inferno, desceu, subiu, pegou. Meu Deus. Eu não estou aqui, irmãos, para dizer que o irmão que tem o Instagram, o Du, vai para o inferno, não. Cadê a nossa capacidade de dizer, vamos orar? Mas você sabia, eu vou falar aqui os bastidores, isso aqui é duro falar. Eu vou falar, a maioria dos pastores de doutrina não conversam com o outro, irmãos.
Eu vou falar abertamente. Eu sei, a maioria são de mal. Não conversa. Prega amor, prega doutrina, mas não conversam. Não se dão. Não pode enxergar o outro na frente. Que Deus é esse? Que doutrina é essa? Sabe por que Deus manda abordar esse assunto? Porque eu e você, pastor, podemos ir para o inferno cheio de dom, orando por revelação, por libertação, porque nós não temos o fruto do Espírito de suportar uns aos outros. Não temos esse amor de unir, de um pregar na igreja do outro, porque um aplicativo de Satanás, porque uma rede social, ela se torna um impedimento. Vamos orar. Se é para ter um aplicativo, se é para ter um instrumento, vamos ter todos. Eu lembro, irmão, de pastores que me ligavam: olha, pastor, rede social é de Satanás, toda rede social é do diabo. E hoje estão defendendo um, defendendo o outro. Que coisa é essa, irmãos? Deus me revela que o Instagram é de Satanás, aí já revela para o irmão que é de Deus, revela que o Du é de Deus para um, o outro é o do diabo. Vai unir? Vai unir? Então veja, irmãos e irmãs, a situação que nós estamos vivendo. Os maçons estão unidos, os espíritos estão unidos, os falsos profetas estão unidos, e os crentes de doutrina estão devorando uns aos outros. Devoradores, cães gulosos. Irmãos, uma certa vez, eu estou hoje contando bastidores. Eu sempre tive no meu coração de unir os pregadores de doutrina. Isso aí é Deus que sabe no coração. Mas uma vez nós passamos um problema muito grande aqui na nossa cidade. Os pastores vieram pregar aqui, e quando a gente deu por conta, eles já estavam unindo com os bodes da igreja. Porque você sabe que toda igreja tem ovelha e tem bode. Os rebeldes, que não aceita a doutrina, já para abrir o ministério aqui em nossa cidade, sem eu saber. E foi aquele rebuliço, aquela tribulação. O que era para unir virou confusão. Um dia eu peguei o telefone, liguei para os pastores, falei: olha, pastor, pode abrir igreja aqui, não precisa ficar de mal não. Dia que haver o ministério aqui na minha cidade, vai ficar aqui em casa, não comer carne mais nós, fazer o churrasco e vai comer aqui, que tem muita gente que abre o ministério e fica de mal. Porque que adianta eu ter muita igreja e não suportar o irmão? Imagina aí, irmãos. Aí eu falei um dia pro pastor assim, eu falei: pastor, é o seguinte, se for é o seguinte, pode ficar tranquilo, pode abrir igreja. E se eu também estivesse procurando placa de igreja, eu jamais iria trazer o concorrente. Imaginou se eu fosse comércio com igreja? Como é que eu pegar um comércio, trazer o concorrente para aqui, para minha cidade? Então a gente tem que ter visão, irmãos, de união. A gente precisa ter visão. E a gente está vivendo esse tempo tão difícil da igreja aqui na terra,
Eu sempre falo com os irmãos que o nosso tempo no YouTube está afindando. E a coisa é séria, viu? Até um dia, o irmão me ligou. Ele pode até estar ouvindo, não sei. O pastor Alejandro Alves do Uruguai. Eu estou falando o nome dele porque a gente já conversou muito. Hoje a gente conversa pouco. Ele me mandou uma mensagem um dia dizendo: Pastor Ednei, o senhor lembra de uma revelação que há muito tempo atrás o senhor teve, que os pastores de doutrina, que o diabo ia se levantar e colocar um contra o outro. Ele me mandou esse áudio pela mensagem uma certa vez. E até eu guardei, mas não sei onde, não consegui achar mais. E ele dizia: olha, tudo que Deus falou está acontecendo. Os pastores de doutrina estão uma vergonha, irmãos. Você vê que eles não se dão. Mas por que, irmão, ele não consegue se dar? Porque a vanglória. Você quer ver? Olha só. Gálatas é a vanglória. Gálatas. Fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Olha o que a Bíblia fala, ó. Não sejamos, versículo 26, capítulo 5. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros, invejando uns aos outros. Ó, irritando e invejando. Olha só, cobiçosos, cobiçar, de vanglória, de eu sou, é só eu, é eu que sou o homem, eu sou o revelado, a mulher, não importa essa questão. Então eu não abro espaço para conversar. Se Jesus ali não vai, Tiago e João falou: pera aí, rapaz, que negócio é esse? A gente chega no nível que não quer ouvir. Interessante por que nós estamos abordando esse tema? Porque é um amadurecimento. Eu falar para você, preste atenção, eu tenho que ser realista. Observe bem, irmãos. Eu já fui menino. Eu, quando comecei na igreja, Deus se amou. Se falasse mal de um obreiro lá, era chamar para briga. Ficava virado, não aceitava falar mal do ministério. Falasse mal da igreja, era chamar para briga. E ali, mas aí vai amadurecendo. Não tem como hoje, com 15 anos de crente, eu estar na mesma situação, eu estar no mesmo jeito. Não tem como. Eu tenho que amadurecer. Não tem como você pegar um Pedro, presbítero Pedro, com aquele Pedro nervoso, aquele Pedro que cortou a orelha. Houve um amadurecimento. E quando há o amadurecimento, eu consigo conviver. Pedro, imagina ali quando Paulo chegou ali para Pedro, repreendendo Pedro. Pedro poderia dizer: eu sou mais velho que você na fé, você não pode fazer assim. Mas a obra não existe isso. Existe que está no Espírito. E Deus pode usar até o novo convertido e falar comigo. Mas tem que ter uma abertura. Então, havia aquelas convenções, Assembleia dos Santos, e ali era tratado assunto. Mas a questão irmãos, que hoje há uma dificuldade muito grande. E é igual eu falo, é preciso parar de defender placa. Os pastores têm que esquecer placa. É porque hoje todo mundo quer ser líder, né? Uma certa vez eu conversei com um pastor, disse: pastor, é o seguinte, vamos unir o ministério, esquece presidente. Eu sou 100% contrário a CNPJ de igreja, mas infelizmente existe a lei, porque eu tenho empresa, eu sei o que é uma empresa. Empresa é um bem que você adquire, e quando você morre, quem toma posse é a família.
eu tenho uma empresa, supermercado na minha cidade. O dia que eu morrer, a minha filha, a minha esposa vão ser herdeiros, porque é a ordem, é a questão da lei. A igreja não é assim. Não, o pastor morreu, é a irmã Né que vai assumir. Não pode ser assim. Não é assim. Coloca a sua mulher para ser a vice, para ninguém tomar a igreja de você. O pastor uma vez me aconselhou fazer isso. Você coloca a sua esposa de vice. Falei, como é que é, irmão? Não de vice. Senão vai ter um obreiro rebelde aí e vai querer tomar o ministério. Mas o ministério não é meu. Tanto é que a minha esposa não tem cargo nenhum. Ela não faz parte da diretoria da igreja. Não faz parte. Aquela conversa eu não consegui digerir ela. A obra de Deus, irmão. Você imaginou se Jesus falasse, no ministério que vai ser só meus irmãos de sangue, os irmãos por parte de Maria, os caras nem criam nele direito. A família dele, quem estava próximo dele é quem ouvia e executava a palavra. Então a gente tem que mudar. Mas isso aí é segurança. Não. A obra de Deus, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Então, eu sei o que é ter comércio. Eu sei o que é ter comércio. Então não tem negócio de mulher. Você pode ver qualquer igreja, irmãos, que vai aí por ordem de família, hierarquia, nunca deu certo e nem vai dar. Amém? Vou deixar o irmão Elton fazer uma colocação. Ele tiver alguma colocação acerca das redes sociais, alguma coisa, que o Espírito Santo direcionar. Glória a Deus. Queridos irmãos, pastor Ednei, os irmãos que estão na escuta, vede bem, meus irmãos, a soberba, a vanglória é algo muito perigoso. É verdade que tem derrubado a muitos nos dias de hoje. Como o pastor Ednei estava falando acerca dos dons, nós não somos contra os dons não, irmãos, aleluia. Porque vede bem, os dons servem de muita edificação para as almas ser salvas, mas também a pessoa que tem os dons tem que tomar cuidado para a soberba não entrar. Porque quando a soberba entra no coração, o crente já caiu. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que o dom maior ali em 1 Coríntios 13 é o dom do amor. Não adianta ter os dons de profecia, orar o paralítico andar, levantar as mãos para cima, derrubar 200 pessoas endemoniadas no chão ali, e não ter o dom do amor, não é verdade? De nada adianta, louvado seja o Senhor. Então veja, hoje em dia muitos têm se tornado soberbo, têm se tornado aí cobiçoso, de torpe ganância, soberbo, fraudulento. Louvado seja Deus, que muitas das vezes até mesmo ali saiu do ministério disciplinado, saiu do ministério ali com vãs contenda e não aceitou a correção. É como o pastor Ednei usou aí a palavra ali em Gálatas 2, que Pedro foi repreendido por Paulo, porque não andava dignamente o evangelho, mas estava ali totalmente fora e foi repreendido e aceitou. Mas muitas das vezes, irmãos, o homem, a mulher, tem o eu na vida dele e dela. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de aceitar que muitas vezes as coisas não é como queremos, mas como como o Espírito Santo direciona. Então, veja bem, quando Deus revelou no princípio que não podia WhatsApp, muito se rebeliou, não, eu tenho aqui para trabalhar, porque eu preciso falar com a minha família e coisa e tal, e entrou ali, louvado seja o Senhor, soberbo, egoísmo de não querer abandonar. E muitas das vezes abandonou aquilo ali, muitas vezes obrigado, forçado, mas não abandonou por amor a Cristo. E muitas das vezes ouviu um pregador ou pregadora ali, que recebeu uma revelação, entre aspas, ilusória. Não, porque pode isso, pode usar o Hangout, pode usar o Telegram, usar louvado seja o Senhor, outro aplicativo que possa inventar amanhã, mas tem a mesma funcionalidade que o WhatsApp, louvado seja Deus. Então vede que tudo acaba na mesma coisa. E a palavra do Senhor, ela diz, irmãos, até quero ler aqui com os irmãos, que é muito interessante. Louvado seja o Senhor, aqui em Mateus capítulo 5, 37.
Eu quero ler com os irmãos aqui, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, louvado é o Espírito Santo. Vamos estar lendo aqui esta palavra. Louvado seja Deus. Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Então vede bem. Se outrora as pessoas pregavam contra as redes sociais, Facebook é do diabo, WhatsApp é do diabo, Gugudu é do diabo, não é verdade? E agora está apoiando, alguma coisa está errado, não é verdade? Porque se Deus revelou que não é de Deus as redes sociais, louvado seja o Senhor, então a palavra é uma só, tem que comer, louvado, tem que ser sim, sim ou não, não. Não é verdade, meus irmãos? Não tem duas conversas, não. Louvado seja o Senhor. Se a revelação vem de Deus, vai ter que ir até o fim. Louvado seja o Senhor. Mas muitas das vezes, a soberba ainda está ali, enraizada no coração. Louvado seja Deus. É como o pastor Inês estava dizendo aí. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Não é verdade? Louvado seja o Espírito Santo. Que muitos são vangloriosos. Muitos aí estão com a soberba, até mesmo pode achar que porque tem os dons, louvado seja o Senhor, pode ser ali, um super pregador, eu não posso unir com os irmãos nós somos mais santos, os irmãos ali são menos santos, nós não podemos unir. Vede bem, louvado seja o Senhor, nós todos somos iguais perante o Senhor. O mesmo céu, louvado seja o Senhor, que o apóstolo Pedro entrou, é o mesmo que nós vamos entrar. A mesma porta, louvado seja o Senhor, que Gunnar Vinsgri entrou, a mesma porta que eu vou ter que entrar. O mesmo evangelho, louvado seja o Senhor, ali que o missionário Davi Miranda pregou, é o mesmo que nós buscamos viver, não tem diferença, porque tem que comunicar, tem que bater uma coisa com a outra. Não pode sair fora daquilo que está na palavra. Hoje em dia muitos querem colocar aí somente arrebatamento em cima de arrebatamento, mas está acabando ficando doido. Está ali, louvado seja o Espírito Santo, somente crendo em arrebatamento e não crê mais na palavra. Não tira um minuto para orar, só ora para Deus arrebatar. Se Deus não me arrebatar, eu não creio. Mas espera aí, a fé vem pelo ouvir palavra de Deus, não vem por arrebatamento, vem pela palavra, você meditar na palavra de Deus, porque a palavra é que tem a vida eterna, está escrito em João 5,39. Louvado seja o Senhor. Então vede, queridos, que nós temos que estar atentos a essas questões aí. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não ser crentes contenciosos, que quando começa a ouvir que está errado, já vai ficando nervoso, com o biquinho lá. Esse pastor aí está na carne. Louvado seja Deus. Pode estar na carne, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é o que basta. Então vede, queridos, louvado seja o Senhor. Está aí essa humilde colocação. Eu quero voltar ao servo de Deus, amém? Que vai estar dando prosseguimento ao estudo. Olha, queridos, tome cuidado. Com a vanglória. Tome cuidado, louvado seja o Senhor, para nós não deixar este sentimento tão maligno entrar em nosso coração. Porque vede, queridos, uma vez que estamos de pé, um piscar de olho, podemos cair. E para levantar é muito difícil. Louvado seja Deus, temos que tomar cuidado, porque a palavra nos orienta. Vigiais e orais para não cair na condenação, para não cair na tentação do maligno. Louvado seja Deus. E quando já caiu da graça, não é verdade? Quanto já caiu da graça? Estão aí em contendas de palavra, estão aí como religiosos, carregando a Bíblia debaixo do braço. Glória a Deus e aleluia daqui. Louvado seja Deus de lá. Mas muitas das vezes tem a dificuldade em comunicar com o seu irmão, tem a dificuldade em receber a repreensão, tem a dificuldade em reconhecer o seu irmão superior a si mesmo, tem a dificuldade, louvado seja o Senhor, de olhar assim, glória a Deus, ali o rebanho de Cristo, e dizer, louvado, nós precisamos unir, dar as mãos. Porque vede, meus irmãos, a partir do momento que o crente é fiel a Deus, compreender que precisa dar as mãos, o irmão da Deus amor precisa dar as mãos, com o irmão ali que vive na doutrina do ministério A ou B, Deus dos milagres, outros ministérios, louvado seja Deus. A partir do momento que der as mãos,
Ali o exército fica mais fortalecido. Imagine se, vamos usar um exemplo aí. Estoura uma guerra e dentro do exército ali que vai pelejar contra o exército, o povo endoide e começa a atirar um no outro. Acaba em nada, louvado seja o Senhor. E assim é o exército de Cristo. Nós precisamos lutar contra um adversário que é Satanás. O adversário do crente não é o outro crente, mas é Satanás. Louvado seja o Senhor. Precisamos ganhar o campo, ganhar as almas, cumprir o ídolo de Jesus, que Jesus manda ali em Marcos 16, 17 a seguir. Então vede, louvado seja o Senhor, que nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e compreender, aleluia, que nós precisamos nos tornar manso e humilde de coração e perseverar naquele evangelho tão santo. Porque quando ali Pedro, quando Jesus tinha subido ao céu, elevado na nuvem de glória, Pedro pregava Jesus, não pegava a placa. Pedro pregava arrependeu porque é chegado o reino do céu. Pedro não pregava, não, vocês têm que se arrepender e dar ouvido às minhas palavras, é porque somente eu estou certo. Não, Pedro pregava Jesus, que era Jesus, era o Salvador. Foi a pedra reprovada pela maioria, mas foi posta como cabeça de esquina. Então esse Jesus que nós precisamos anunciar, está olhando para o céu, está olhando para o Evangelho de Cristo, compreendendo que nós precisamos nos unir nesses últimos tempos, para que consigamos alcançar mais vidas e alma para o reino do céu. Amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Eu volto a oportunidade aqui ao servo de Deus, que vai estar dando prosseguimento para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, glória a Jesus. Quando o irmão Hélio estava falando, irmãos, eu quero fazer algumas colocações. A igreja, ela necessita dos dons. E a gente não pode desprezar nada, nenhum dom de cura, libertação, profecia, todos, arrebatamento, tudo isso aí traz edificação. Mas infelizmente há muita confusão. E muitas vezes a gente confunde seguidor no canal com a aprovação de Deus. Igual tem uma irmã que foi arrebatada e lá ela viu no céu anjas com seio. Não comentei sobre isso, mas é de doutrina. Mas tem que chegar. Vamos unir os passos de doutrina aqui. Irmã, peraí, não tem base bíblica, mas o negócio que a pessoa fala e bate o pé, e eu vi, pronto, acabou. E o camarada lá dá 10 mil joinha, 30 mil joinha, acabou, aquilo ali não. E isso vira uma confusão. Então, são muitas questões que são colocadas. O diabo, ele ganha espaço, porque é no meio da divisão que o diabo... Porque os crentes de doutrina não se fala. Os crentes de doutrina não se fala. Irmão, não se fala não. É um atacando o outro e vira tribulação. Então, pode ter muita surpresa quando Jesus voltar. Porque a gente acha que ser presidente do ministério... o pastor Ednei, o irmão fulano, cicrano, é homem de Deus, tem dom, mas se não tiver o amor, nada adianta. Então, irmãos, quando nós somos confrontados com esta palavra, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de união. Ele uniu o pescador, uniu cobrador de imposto, prostituta, endemoniado, gadareno, em torno da tua palavra. Você vê que Paulo, o apóstolo Paulo, ele combatia, porque a igreja de Coríntios, irmão Elton, era uma igreja dotada de dons. Então está aí, minha igreja aqui tem dom demais, pastor. Todo mundo aqui é usado demais.
Mas se for soberbo não vai adiantar. Então se a gente pegar a igreja de Coríntios, era a igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja problemática. E Paulo, ele dizia, alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo começa a combater, porque hoje é isso, é moda. Ante o nosso ministério, nós pedimos aos irmãos para tirar, né, essa questão de IPDM, IPDA, porque senão fica igual o gangue. Fica igual o Speak faccioso. Se entrar no meu território aqui, eu atiro. Não, esse irmão aí não, o ministério aí, ó, não é de Deus não. Porque o diabo tem trabalhado de uma forma tão terrível. Se só é de Deus, for do meu ministério. Só é de Deus se for da minha igreja. Irmãos, a gente tem que pôr na mente, no coração, que lá no céu não tem placa. E a gente pode ficar famoso no YouTube, ficar conhecido no YouTube e não ter o reconhecimento de Deus. A questão dessa mensagem, desse estudo é isso. A gente vai até pedir aos irmãos que orem por nós, pregadores de doutrina. Briga, irmãos, briga, confusão. Não escandalize não, que isso não seja uma pedra de tropeço não. É para você orar, jejuar, para Deus ter misericórdia. Então, por que há confusão? Porque não há união. Então, os que não são de doutrina estão unidos. Falso profeta, ex-faz, chama do Brasil, fogo pro Brasil, reúne lá 70 pastores mundanos. Assembleia não sei o que, vitória em Cristo, bola de fogo, bola de neve e não sei o que, vai passar de cueca, de bermudão, cabelo de xuxinha amarrado, e os crentes de doutrina não conseguem unir. Nós fizemos uma convenção aqui no final do ano, né, evangelista Wellington? Entretanto, os irmãos falaram, pastor, por que os irmãos de outro ministério não vêm? Você imaginou uma convenção aqui, um ano em Juvenil, um ano em Goiânia, um ano em São Paulo? O diabo ia desesperar, irmãos. Olha, no mês de dezembro vai unir todos os pastores de doutrina. Ia ser um reboliço muito grande. O povo de Deus ia ganhar, o reino de Deus ia ganhar, o inferno ia perder. Porque o que o diabo está fazendo, evangelista Wellington? Nós somos poucos, e os poucos que tem não se unem. Então isso que é o mais difícil. Somos poucos, e os poucos que tem não conseguem se unir. Por quê? É a vanglória. Eu e você, irmão, pastor, pregador, precisamos buscar essa doutrina de suportar uns aos outros. E a gente dizer, não, só vale o que Deus me falar e me mostrar. Então você vê que a confusão existe, que cada um quer seguir do jeito que quer. É como eu disse, eu estou falando da rede social porque é uma coisa que está... Eu que sou pastor há muito tempo, eu fiquei meio preocupado para assimilar. Cada ministério está adotando um aplicativo. Olha só, o que eu gosto eu falo que é de Deus, o que eu não uso eu falo que é do diabo. Então aquilo que dá para mim é de Deus, o que o outro lá usa é do diabo. Peraí, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Deus, é ou não é? Ou é sim ou não? Ou porque só muda o nome. Rede social, aplicativo, só muda de nome, mas a funcionalidade é a mesma. É assim com a cerveja, só muda a marca, Bavária, isso que eu falei, mas o efeito é o mesmo, deixa o povo bêbado, embriagado. E assim também é a rede social. É prova, depressão, suicídio, solidão. Pessoas que possuem esse aplicativo têm uma tendência de suicidar, da depressão. Ah, mas tem domínio próprio. Então vamos liberar a televisão, vamos liberar todas as redes sociais. Não tem esse negócio de só um não, ou é tudo ou nada, é sim ou não. Mas só que aí quem tem não quer deixar.
Irmãos, eu tenho um comércio, eu tenho um supermercado. Quantos vendedores falaram, rapaz, tem um aplicativo, WhatsApp, é para trabalhar. Eu tenho domínio, mas tem membro que não tem. Então, para não escandalizar, ninguém tem. Porque muitas vezes a gente pensa na gente, eu penso em mim, mas eu não penso no meu irmão, naquele que está fraco. Como diz lá em Romanos capítulo 15. Então, irmãos, enquanto os pastores mundanos estão aí se unindo com o anticristo, aliançando com o anticristo, os pastores de doutrina, que são poucos, não conseguem falar um com o outro. Tudo é demônio. Eu lembro quando eu falei, na vigília orando, Deus me deu um direcionamento sobre o bate-papo. Não fui no inferno, não fui arrebatado não, irmãos. Porque tem gente que só crê se for no inferno ou tiver arrebatamento. O que o Espírito Santo me falou? É para usar o YouTube como rádio. Rádio é só áudio. E o bate-papo, o chat, ele é uma rede, é uma comunicação. Que aquilo ali atrapalhava as pessoas, era um embaraço para as pessoas. Quando eu coloquei isso na internet, muitos aceitaram humildemente, mas eu nunca falei assim, ó, tem que tirar o bate-papo do seu canal, jamais. Porque as coisas são feitas pelo Espírito. Eu tenho como dominar o meu canal, que é da igreja. Mas eu não tenho como no canal do irmão Wellington, de quem quer que seja, ir lá e falar assim, você tem que tirar o bate-papo, senão você vai para o inferno. Pressão, não. Isso não pode nunca ser feito. Então assim, muitos pastores falou que eu estava endemoniado, que eu era mentiroso, era isso, aquilo, outro. E virou uma confusão só. Irmãos, cada um faz o que quer com o seu canal. Agora, eu tenho que ter fruto do Espírito. Não precisa ir no inferno, não. Não precisa de revelação, não. Se o YouTube não é para ser um rádio, como é que tem bate-papo no rádio? É fácil responder, mas cada um faz o que quer. Aí por que não une? Porque nós que pregamos doutrina, gente desce o cacete nos falsos profetas e bate. Mas se tem uma coisa que eles fazem, o diabo consegue fazer eles ficar junto. O diabo faz eles ficar junto, lutar pela mesma coisa, levar o povo para o inferno. E nós que pregamos doutrina, não conseguimos unir para levar o povo para o céu. Os crentes estão com paranoia. Os crentes, olha, tem irmãos que estão ficando, em vez de ficar espiritual, estão ficando louco. Pastor, ranquei tudo de casa, não sei o que, e tem demônio na marca de carro. A Fiat foi do diabo, foi não sei quem consagrou a Fiat, a Ford, a Chevrolet. Eu falei, então vai ter que andar de jegue. Rapaz, esse carro foi Deus que te deu. Pega o carro e ora e vai trabalhar, vai ganhar uma para Jesus. E quando está usando para usar maconha, vai pregar o evangelho. Então hoje tem uma questão, irmãos, que é demônio e tudo. Demonizou tudo. Há uma preocupação com o demônio. As pessoas não querem mais buscar batismo com o Espírito Santo. Não querem buscar mais revestimento. Estão caçando onde é que tem pecado. Onde é que está o pecado? Tem uma questão, uma vez que me colocaram, irmão Edson. Eu até comentei. Tem uma confusão, um debate do pastor. Eu não falei nada na época, fiquei quieto. Sou mulher pregar em cima de púlpito. Eu vou colocar isso aqui interessante, né? Mulher pode pregar em cima de púlpito? Pode ou não pode? Eu entendo o seguinte: se a pessoa está com a vida no altar, ela prega em cima de púlpito, prega embaixo, prega na casa, onde quer que seja. Por quê? O que eu falo? Na igreja primitiva não tinha púlpito. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro falou assim: Cornélio, primeiro você vai fazer um púlpito para me pregar aqui. Você vai construir um púlpito aí. Não, Pedro ficou... Foi falar de Jesus, de arrependimento. Quando começa a falar de Jesus,
o Espírito Santo desce sobre aquele povo. E a casa foi cheia do poder de Deus. Línguas repartidas de fogo. Agora, que diferença faz pregar em cima, pregar embaixo? Ah, mas no passado, irmãos, na igreja primitiva não tinha, pronto, acabou. Tem que ter hierarquia, tem que ter respeito. O homem é o cabeça. Mas a gente fica no YouTube brigando, quem sobe, quem desce, quem prega embaixo, quem prega em cima. E as almas indo para o inferno. E nisso aí, eu coloco que a minha igreja está certa e a do irmão está errada, é para o inferno. Eu começo a colocar divisão. Então, sentimento de vanglória que tem dominado o coração dos pastores. Eu e você que é pastor, obreiro, pregador da palavra. É como eu disse para vocês, irmãos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de arrancar a placa da igreja. E a gente vai fazer outra convenção no final de ano. E o que mais as pessoas me perguntavam: pastor, por que os irmãos de doutrina não vêm? Por que não faz a convenção com todas as igrejas de doutrina? Você não imagina o tanto que o diabo luta, irmãos. É triste. A gente fala isso aqui porque a gente é tão pouco. A gente é tão poucas igrejas. E as poucas que tem não consegue unir, não consegue trabalhar junto para o reino de Deus. Mas que esse estudo ele venha a ser um despertamento para a nossa vida. Que nós possamos orar. Você que está aí do outro lado, possa orar a Deus. Porque o que a gente mais ouve é: eu estou confuso, eu não sei o que vou fazer. Um fala que é, outro fala que não é. E vemos um vazio espiritual muito grande. A coisa realmente é muito séria, irmãos. O que nós podemos entender é que, será que vale a pena? Olha aí a pandemia. As igrejas tudo fechando. E a placa vai ficar onde? Para onde vamos levar a placa, irmãos? Quando voltar os cultos das casas, quando vir a perseguição, eu vou sair igual um canguru, com a placa nas costas. Hã? Então veja, irmãos, o que nós vamos fazer? Que nós possamos voltar o nosso coração. Essa pandemia, ela tem nos feito pensar isso. Vale a pena essa loucura? Vale a pena ficar brigado? Essa divisão? O que Deus falou comigo, chamou minha atenção, é isso: que os falsos profetas, espírita, budista, maçom, tá tudo unido. Teu gesto, irmão Wellington, teu gesto. Esse eu conheço, porque eles creem e pronto. Eles creem numa coisa e pronto, acabou. Mas nós de doutrina, um vai no céu ver uma coisa, outro vai no inferno. A mulher foi no inferno, viu lá os homens casados que usavam aliança no inferno. Olha que coisa. Os homens casados. E tem gente que teve uma irmã, eu conheci ela pessoalmente, que ela ficou foi vários meses sem usar aliança, com medo de ir para o inferno. E a pessoa põe isso no YouTube, fica famoso. Tem gente que confunde fama com salvação, ou fama com aprovação, né? Fama com aprovação. Ah, eu tenho não sei quantos seguidores, mas será que é de Deus? Está aprovando isso? O que eu tenho falado, tem unido ou tem dividido? Então, assim, é um nível espiritual tão elevado que é só um superior do que o outro. Irmãos, por que Deus traz essa palavra? Vamos deixar de ser meninos.
A gente vê a igreja primitiva ali, Jesus lidando com o discípulo, aquele sentimento que ia sentar, que era maior, e Pedro não aceitar aqueles problemas. Mas chegou um momento que eles caminharam junto, lutaram pelo mesmo propósito. Então eu e você, pastor, nós podemos ficar 20 anos de crente e continuar sendo menino, ficar brigando por placa de igreja, disputando quem abre mais ministério. Então a gente precisa pensar, preocupar mais com aqueles que estão nos ouvindo, porque essas vidas precisam alimentar. Olha só, a Bíblia fala o mesmo sentimento, o mesmo amor. Além dos dons, tem que ter amor, né? Amor. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí não é fácil não, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O que Paulo estava dizendo, que nós corremos esse risco. Eu posso ser crente 10, 20 anos, chegar naquele dia ser rejeitado por Deus. Tinha os dons, era famoso, era conhecido, mas não tinha amor, não suportava uns aos outros, não suportava o irmão ser mais usado, considerar os outros superiores a si mesmo. Então assim, esse ano 2021, Deus até falou conosco que ia nos tratar, ia tratar a nossa igreja, a nossa vida nessa situação. Não só exterior, não só a roupa, não só as coisas exteriores, mas muito mais do interior. A gente realmente ter um sentimento de união, um sentimento de não lutar contra a carne, mas contra Satanás. Então, irmãos, o que o diabo quer é dividir. O diabo quer colocar divisão, confusão, briga, contenda. E essa palavra Deus vem nos despertar. Então eu quero de antemão, né, pedir os irmãos para orar. Vamos, irmãos, viver esse Deus que nós pregamos. Vamos viver pregadores de doutrina. Não vamos criar gangue na igreja, não. Não vamos fazer facção nos ministérios, não. O PCC é melhor do que o Comando Vermelho. O meu ministério é melhor do que o fulano de tal. Irmão, pastor, esse ministério do senhor aí está muito fraco, inferior. Então isso não leva ninguém a nada, não, irmãos. Se você está forte, ajuda o que está fraco. Então se você está aí usado por Deus, vem nos ajudar então. Vamos nos unir, chegar a final de ano, unir uns aos outros. Você imaginou, irmão Wellington, se esses poucos que tem se unissem, se tornaria muitos. Vou mandar o missionário Wellington pregar lá em São Paulo, Goiânia. O que está lá vai vir pregar aqui. Mas não, mas é cada um por si e Deus por todos. É o ditado lá, né? Cada um por si, Deus por todos. Cada um se vira com o seu. Isso não vai levar ninguém à salvação, não, irmãos. Lembra, não vamos ficar brigando por placa, não. Eu já vi pessoas, mas muita gente fala, por que o irmão Santo de Deus se amou? Porque eu queria fazer a obra. Tem muitos que estão lá sem poder pregar, sem poder ministrar, porque não quer fazer a obra, não quer pregar para pouca gente. E o adorador não tem espaço para isso mais. Ele tem que pregar na rua, debaixo de uma árvore, na roça, sei lá. A coisa é muito estreita, irmãos. Então, é igual eu falo, vamos orar a Deus,
Nós não estamos aqui para dizer que somos o melhor, jamais. Mas o que o Senhor falou comigo, que isso pode nos levar para o inferno. Se não houver o sentimento de Cristo em nós, de união, nós podemos perder a salvação. Porque não tem. Eu falo que tem irmãos que choram. Tem irmãos que são mais maduros e que vê. Um grava um áudio atacando o outro. Grava lá atacando o outro. E isso está entristecendo o Espírito Santo. Meus irmãos, se eu ouvir o irmão falar alguma coisa, eu vou para a Bíblia. Vou pedir para Deus. Mas o problema é, se eu falar uma coisa que o irmão não gosta, já é o Satanás, já é o anticristo, já é o demônio, é tanta coisa mais. Então, denegrindo, falando mal do outro. Que Deus abençoe, irmãos. Aí está a palavra. Vou passar para o irmão Wellington. Ele vai fazer as considerações finais. Dali, falar já. E já também despedir com os irmãos. Amém? Vamos receber o servo de Deus. Aí está, queridos ouvintes, essa poderosa mensagem, esse estudo maravilhoso, que nós precisamos nos unir, que nós precisamos, louvado seja o Senhor, compreender, louvado seja o Senhor, as Escrituras Sagradas, que precisamos, necessitamos estar unidos, compreender a palavra de Jesus. É verdade, que possamos nos unir, que possamos compreender essas palavras, que possamos verdadeiramente compreender que a nossa luta é contra os demônios, é contra Satanás, porque está aí, como nós tínhamos dito agora há pouco, o pastor Inei também disse, louvado seja o Senhor, como é que chama o maçom, os espíritas, os macumbeiros, os feiticeiros, estão tudo unidos. Estão tudo unidos ali, louvado seja o Senhor. E você não vê, não é verdade, os macumbeiros atacando um ao outro, fazendo um vídeo para dizer eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, louvado seja o Senhor. Mas você vê eles unidos, louvado seja o Senhor ali. E o povo de Deus não quer unir. O povo de Deus não quer, louvado seja o Senhor, compreender que é necessário entrar no reino do céu unido, que é necessário entrar, louvado seja o Senhor, pelo caminho apertado ali, um de cada vez unido na mesma fé, no mesmo espírito, porque vede bem, como o pastor Ednei aí bem disse, louvado seja o Senhor, no céu não tem placa, e o dia que Jesus vem buscar o povo, ele vai vir buscar a placa da igreja, vai vir buscar quem está dentro da igreja, sendo fiel a Deus, sendo fiel aos ensinamentos, sendo fiel à doutrina de Jesus, perseverando naquilo que Pedro, um dia, louvado seja o Senhor, ali deu prosseguimento em o ensinamento de Jesus. E nós vemos ali, louvado seja o Senhor, os irmãos sofrendo terrivelmente para o Evangelho chegar a nós aqui hoje. Nós vemos, louvado seja o Senhor, Paulo sofrendo, sendo perseguido, sendo ali 3 vezes o navio naufragando, sendo açoitado e tantas coisas a mais para o Evangelho. Hoje nós somos fruto do Evangelho de Paulo. E Paulo pelejava ali, enviando as cartas pastorais, que o povo não viesse a estar desunido, senão unido, como está escrito ali em 1 Coríntios 3. Não é verdade? Paulo escrevendo a igreja de Coríntio. O pastor aí também esteve pregando, ensinando aos irmãos, a igreja cheia dos dons. Orava, o paralítico andava, falando em línguas, revelações, visões, profecia, arrebatamento, mas estava dividida. Ele dizia, eu sou de Pedro, sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Jesus. Mas vede bem, Pedro pregou, Paulo pregou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então veja que nós precisamos compreender, louvado seja o Senhor, que o céu é um só, que o caminho é um só, louvado seja o Senhor. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o Espírito Santo. Aí está, medite nesta palavra, medite, louvado seja o Senhor, examine as Escrituras e vede, louvado é o Espírito Santo, que Paulo sempre orienta os irmãos, sempre orienta, louvado seja o Senhor, aqueles que querem morar no céu, a deixar de ser menino, mas buscar
Louvado seja o Senhor, louvado é o Espírito Santo. Buscar compreender os mistérios de Deus. Buscar compreender, louvado seja o seu Evangelho. Porque vede bem, se nós, irmão, nos unir, você que está aí no teu estado, no teu país, na tua cidade, talvez é tão longe de nós aqui, se nós nos unir na mesma fé, você pode estar aí, nós aqui, se você estiver no mesmo Espírito, louvado seja o Espírito Santo, pode ter certeza que nós vamos nos tornar forte, que nós vamos verdadeiramente alcançar vidas e mais alma para morar no céu, e as pessoas vão ser alcançadas, impactadas pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos e diletos ouvintes. Aí está minha humilde participação nesta noite. Amém. Quem vos despede mais uma vez sou eu mesmo, teu irmão e amigo evangelista Wellington Leal. Deus bendiga a todos, em nome de Jesus. Amém. Volta ao servo de Deus para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Aí está, amados ouvintes, a palavra de Deus. Eu quero te convidar neste momento a nós fazer o instante de oração. Os religiosos não vão aceitar isso não. Eles não queriam união. Vão ficar furiosos, revoltados, gravar vídeo resposta. Mas a nossa casa está aberta para todos. Você dá Deus e amor de outro ministério, quiser pregar na nossa igreja, estamos de portas abertas para pregar, para unir. Se for possível, arrancar a placa da igreja. Se o impedimento for a placa, vamos tirar a placa. Amém, meus irmãos? E qualquer irmão também, qualquer ministério quiser unir conosco também. Quem vai ser o presidente? Jesus é o cabeça. Amém, irmãos? Então vamos orar a Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para poder nos direcionar. Vamos orar. Quero que nesse momento você feche teus olhos, liga o pensamento em Deus. Vamos pedir para Jesus lançar por terra esse demônio de divisão, esse demônio de briga, esse demônio de contenda, de separação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento maravilhoso de oração, Senhor, apresentamos a Ti, ó Pai, a vida de cada irmão, a cada ministério, Senhor, que o Senhor levantou nesses últimos dias, ó Deus Todo-Poderoso, para pregar, ó Pai, a Tua santa doutrina, mas que Satanás, com a tua astúcia, tem colocado divisão, tem colocado separação. Meu Deus, vem nos despertar, Senhor. Nos desperta, para que nós não venhamos estar despercebidos para a volta do Senhor e estar atento à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Ouvintes, presta atenção para esse aviso. Agora são 22 horas e 39 minutos, à meia-noite. Daqui 1h20 eu vou estar com vocês no primeiro dia da campanha do Vaso na Mão do Oleiro. E às 6 da manhã tem oração, o evangelista Wellington Leal. Meio-dia e também 18 horas. Serão 4 horários em 4 dias. Terça, quarta, quinta e sexta. Começa hoje meia-noite e termina sexta-feira à meia-noite. Amém? Então o YouTube talvez não vai notificar, que está muito tarde. Então você não espere não. Da meia-noite você já entra no canal para poder orar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus guarde a todos. Deus possa abençoar. Não perca essa campanha revelada do Vaso da Mão do Oleiro. Você é o nosso convidado especial. Vamos humilhar na presença de Deus, porque Jesus está voltando. Não deixe de deixar seu like, seu joinha, para podermos alcançar mais alma. Quero agradecer também a todos que estão pela rádio. Irmãos, vai se acostumando com a rádio, amém? Você que não conhece, acessa aí Rádio Deus dos Milagres, também pela Rádios Net,
Procura lá a Rádio dos Milagres, porque o YouTube é pouco tempo, irmãos. Vai começar a apertar mais aí e nós não vamos ficar não. Então vai acessando a rádio para você aprender a mexer, para nós poder fazer a programação. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Deixa seu like, seu joinha, para podermos alcançar mais almas. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que despede seu irmão em Cristo, pastor Ednei Rodrigues. Deus abençoe, em nome de Jesus. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho.